Algumas mulheres passam a gestação aí, né, tranquilas e sobrevivem a esse período sem maiores abalos, mas isso é sempre bom lembrar, não é a regra, tá? Por isso é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental também durante e depois da gravidez. Quem fala mais sobre isso com a gente agora aqui no estúdio é a psicóloga Regina Mota. Muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada pela presença, Regina. Bom dia, Regina, obrigada pelo espaço. É importante mesmo cuidar da nossa saúde mental durante a gravidez? Sem dúvida. Aproveitando que estamos ainda no mês de janeiro, não é? O janeiro branco, mas que esse cuidado da saúde mental, ele existe de janeiro a janeiro, não só no mês de janeiro, né? Gostaria primeiramente de desejar um feliz ano novo. Ai, feliz ano novo. Principalmente um ano de muita saúde e muito cuidado para todo mundo. E aí, assim, de fato, a gente pode observar que as gestantes, elas cuidam de tantas coisas na gestação. Muitas. É enxoval, são fotos, registros daqueles momentos. Mas será que a nossa cultura, ela tem incentivado as mulheres a cuidarem da sua saúde mental? Pois é, né? E a gente sabe que a maternidade é uma condição que ela mexe com a mulher, tá certo? Ela remete à relação com a própria mãe, ela remete à sua infância, à sua própria existência no mundo, à sua chegada no mundo. Então, é um tema que não tem como você dizer que não tem como trabalhar questões emocionais. Mexem sim. E para algumas, esse período da gestação, o parto e o puerpério, que é o pós o nascimento do bebê, esse período ele não se dá de uma maneira tão tranquila assim, tá certo? Existem gestantes de alto risco, existem várias situações que acontecem com o bebê e que essa mulher, essa família, ela precisa de muito apoio. E às vezes é uma gravidez, por exemplo, que é planejada, que é desejada, mas também tem um outro lado, às vezes é uma gravidez totalmente inesperada e que muda completamente a vida daquela mulher. Às vezes ela está até preparada para isso, ela tem idade, tem maturidade suficiente. Às vezes não, né, Regina? Exatamente. E a gente sabe que o Brasil, por sua condição social e econômica, o índice de adolescentes que ficam gestantes, infelizmente, ainda é muito grande. Ou seja, é uma pessoa que está ainda em fase de desenvolvimento, não tem autonomia financeira, não tem ainda um preparo psicossocial para cuidar de um ser e está ali com essa responsabilidade. Então, é uma faixa etária que precisa ainda de mais apoio. A pandemia acabou afetando de alguma forma essas mulheres durante esse período tão importante da vida que é a gravidez? Seguramente que sim. Se a população em geral já esteve e está cheia de dúvidas, de angústias, de ansiedade, imagine aquela mulher que está com um ser dentro de si. Sim. E lembrando que ainda não está preconizada a vacina para as gestantes. Não é? Então, fica essa angústia. Para as mulheres, existem situações de mulheres que precisaram de uma internação hospitalar e a gente sabe que um hospital é um ambiente que tem um alto contágio. Sim. E elas precisam ir ao hospital. Existem mulheres que tiveram um bebê e eles ainda não receberam alta. Nossa. Precisam ficar internos e elas precisam ou ficar visitando esse bebê ou permanecer no hospital como mãe acompanhante desse bebê, ou seja, sem receber tantas visitas e acompanhando o seu bebê em um ambiente que é de alto contágio. Agora imagine o estresse e a ansiedade dessa puérpera ou dessa gestante. Isso, e aí a gente está falando aqui de gestação, que é um momento, sim, às vezes muito difícil para as mulheres, a gente não pode ter como regra, né, que é um momento lindo, maravilhoso, impecável, estou vivendo aqui, né, e tudo isso é muito bom. Não, às vezes não é. E ainda vem depois o pós, né? Se já é importante que a gente tenha esse acompanhamento psicológico, que a gente cuide da nossa saúde mental durante a gravidez, no pós se torna ainda mais indispensável, né, Regina? Seguramente. Podem acontecer situações, por exemplo, daquela gestação altamente idealizada. Sim. Daquele bebê idealizado e que ele vem, por exemplo, com alguma malformação ou, infelizmente, acontece de vir a óbito, certo? Existem situações em que a mulher fica frustrada. Aquilo que ela idealizou não foi aquilo que ela aconteceu. É por isso que
é muito importante que os meios de comunicação, eles deem esse espaço para que a gente possa falar da maternidade real. Sim. Não é? Ela existe, ela está para todo mundo e é importante que a mulher saiba que para além das fotos do enxoval e do registro de todo esse momento e da alegria de ser mãe, que é para muitas, existe também esse outro lado, que é o lado da mudança da vida dela. Você já se deu conta, vocês já se deram conta de que existe a privação de sono, a privação da liberdade, a mudança do corpo dessa mulher. Existem inúmeras transformações que ela, muitas vezes, como não teve esse preparo emocional durante a gestação ou antes, ela muitas vezes vem a culminar esse sofrimento psíquico no puerpério. Isso, e rede de apoio não é só ter ali aquela pessoa para ajudar você, né, em casa, durante aqueles primeiros dias, primeiros meses da criança. Rede de apoio também é, por exemplo, contar com um psicólogo, né, para te ajudar a passar por aquele momento. Seguramente. E assim, só para você ter ideia, Mara, existem questões referentes ao puerpério, por exemplo, o baby blues, ou a tristeza materna, que acomete de 70% a 80% das mulheres muito pós-parto, né? Muito alto. É uma insegurança, a mulher fica mais sensível, com um choro fácil, fica intolerante, ansiosa. Então, essas transformações emocionais, essa sensibilidade emocional no pós-parto, ela é comum, ela acomete quase 80% das mulheres. Sim. Mas ela vai arrefecendo com 15 dias. Existe também aquelas mulheres que no pós-parto apresentam depressão. Tem depressão, né, pós-parto? Não é? Em média, 20% das mulheres. Então, assim, a grande mensagem que nós, né, trabalhadores da saúde mental, queremos deixar para a sociedade é a importância de cuidar da sua saúde mental, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua história, os seus relacionamentos com a sua família, com o bebê, tudo isso importa. Pois é. Regina integra a equipe do Hospital Maternidade Santa Mônica, né? Vamos deixar os contatos que estão aí, talvez você esteja precisando de um apoio nesse momento. Como é que pode entrar em contato lá com o hospital, Regina? O Instagram da maternidade é Maternidade Santa Mônica. Lá você vai ver vídeos, vai ver textos, tem o contato telefônico da maternidade. Então, fica essa sugestão para que essas mulheres não silenciem. Isso. Não se isolem e não silenciem. Falem, respeitem e validem as suas emoções e sentimentos. A Regina falou algo muito importante, a gente está passando aí pelo Janeiro Branco, então é muito importante que sim, a gente cuide também da nossa saúde mental quando a gente está grávida, quando a gente está em qualquer momento da nossa vida. O importante é que a gente se cuide e que a gente não negligencie isso. Regina, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, que bom que você veio, que bom que você falou sobre esse assunto. Obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço dia o e uma espaço. ótima semana. Obrigada. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente também, muito obrigada pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, a partir de 9h30 da manhã. Eu conto com a sua presença, tá? Continue acompanhando a programação da TV Mar.